Então, o meu foco não é imaginar que eu estou num processo formativo para melhorar o meu ganho na prefeitura. É simplesmente estar habilitado para, através da Alçar. construção e da busca de novas oportunidades, Sim. quando elas surjam, que eu seja Preparado. que eu esteja preparado com a sabe? formação adequada para exercê-las. Até porque, de fato, eu não sei onde isso vai me levar. E aí, esses são os recortes. Pô, você está estudando muito e o dinheiro não vale a pena. E a pessoa não consegue entender esse processo intelectualizado que as pessoas que não têm o meu fenótipo, elas não precisam se justificar, né? E eu acho que o autor Michel Alcoforado, agora com esse livro Coisa de Rico, ele traz isso numa discussão muito interessante, ou seja, é aquele hobby. O cara fala que é artista plástico, né? Ele fala que é fotógrafo, e ele, por ser uma pessoa branca, ele não precisa dar nenhuma justificativa sobre essa ação, né? Inclusive dentro Ele do só é aquilo. só é, e aí, Acabou. e aí o Michel, poxa, traz exemplos maravilhosos sobre isso. Eu não, eu tenho que me explicar o tempo todo, eu sou levado, sou questionado a explicar o tempo todo por que que eu estudo, por que que eu continuo escrevendo isso aí, e você ganha por artigo, não ganha. E toda vez que eu falo que não ganha, você, poxa, mas está perdendo o seu tempo escrevendo esse monte de coisa, você não ganha. E vem cá, quanto te pagam para você publicar livro? Eu publico do meu bolso. Você gasta do seu bolso, sabe? É o tempo inteiro. E por quê? Não havendo essa significação imediata, né, parece que aquilo está destituído de valor. O que você vai pretender? Por quê? Porque a pessoa, e acho, veja bem, que essa pessoa, ela está fazendo um recorte, de acordo com a experiência pessoal dela, é muito verídico, assim, muito real. Essa pessoa, ela não tem o hábito de ver o negro na condição de intelectual. Sim. Né? Milton Santos, que inclusive completa o centenário esse ano, já falava sobre isso, assim. Ser intelectual no Brasil é difícil, ser um negro intelectual, mais Mais difícil difícil ainda. ainda. Porque você tem essa peste, assim, a intelectualidade ela não está vinculada ao meu trabalho, é a minha capacidade cognitiva, mesmo eu sendo professor, estando num ambiente onde as pessoas me conhecem apenas como professor, essas pessoas não partiram da minha intimidade para me ver exercendo outras ações e ainda assim elas duvidam da minha capacidade cognitiva de exercer aquela função. Enquanto diretor escolar, função que exerço hoje no Estado, isso também não muda muito. Se você pegar o corpo docente do qual eu faço parte, a maioria das pessoas me procura para relatar questões disciplinares. Sendo que as questões pedagógicas que elas enfrentam no seu dia a dia e que para elas muitas vezes têm o significado de um grande problema, eu tenho soluções bem tranquilas para encaminhar para cada uma daquelas. E aí, quando essa pessoa me vê agindo com naturalidade em algo que a incomoda, ela ainda assim não estabelece a minha capacidade cognitiva. Ela diz que eu quero me exibir, que eu quero aparecer, que até parece que é assim, e por aí vai. Então ela tem um grande Não consegue enfrentamento. aceitar. Não consegue. É difícil essa aceitação, não consegue entender, né? Que é muito além de um corpo, uma cor de pele, né? É conteúdo. E aí eu simplesmente parei de aguardar também esse entendimento, porque eu já tive esse momento, né, de ficar, não, vamos ver aqui, vou tentar explicar, pô, não entendeu? Calma aí, vou te explicar agora de novo. Poxa, não entendeu? Não, calma aí, então, não acabou. Eu não quero explicar mais nada, eu quero continuar trabalhando, exercendo o meu papel, é, tendo, né, que infelizmente às vezes ouvir umas abobrinhas e seguir a vida. Porque hoje eu tenho total noção da relevância do tipo de trabalho que eu desenvolvo, Tem que desenvolver. né? E eu não boto isso em xeque em momento nenhum, nem para ninguém. Assim, entendo isso como algo válido, como algo que é construção de conhecimento, como algo que eu nomeei no meu livro, né, Conversas com o Professor Negro de Geografia, como algo que representa a possibilidade ambulante. Né? Por isso, repito, iniciativas como essas aqui é uma honra estar sendo convidado aqui do podcast, justamente por isso, porque a maneira que nós vamos aparecer para o outro, por si só, já representa uma possibilidade de ação. Quantas pessoas que hoje estão aí com pensamentos interessantes sobre ações semelhantes a essa, mas que não botam em prática porque estão preocupados com a opinião de A fulano. opinião é É, porque muitas das Vou vezes é falar. isso, né? Essa preocupação com a opinião do próximo. Sim, sim, sim. Professor, tem um pensador chamado Karl Marx que ele traz um conceito acerca da luta de classe. O senhor observa que essa abreviação intelectual que o racista realiza, o objetivo é não criar uma cultura do negro se transformar a partir do conhecimento, a partir da leitura, a partir do saber?
e desenvolver apenas mecanismo o trabalho de... braçal? Perceba, toda vez que você vai fazer uma avaliação que envolva capacidade cognitiva, você vai esbarrar em conceitos que são subjetivos. A subjetividade, ela está profundamente ligada à empatia, ao espaço, porque você precisa respeitar o espaço do outro, respeitar a forma do outro existir no mundo, ouvir as opiniões para fazer as ponderações. A gente não pode negar as marcas que trazem quase 400 anos de processo de escravização na nossa sociedade, né? Então, a gente pensar em 138 anos da Lei Áurea, né, e dessa construção de um processo de libertação que está ainda muito incipiente, né, o negro sendo considerado alguém como membro da sociedade e tendo espaço de fala, são enfrentamentos extremamente recentes, são conquistas muito recentes. Então, essa pessoa, ela vai parar para me ouvir. Ela vai parar para me ouvir desenvolvendo uma ideia onde ela vai ter que prestar atenção no que eu digo, ponderar sobre o que eu falei, fazer comparações efetivas com a vida dela. Não é mais ou menos assim que uma conversa informal acontece, né? Porque o Fábio relata a forma como o meu vídeo chega até ele. Porque é um ponto de junção, assim, dois homens negros, adultos, chefes de família, Passando situações né, semelhantes, nunca né? se viram na próximas, vida e aí passam por situações próximas. Então, nesse recorte, você está entendendo o outro como um igual, Sim. como alguém que pode partilhar. Se você não consegue vencer essa premissa, você está fora. Karl Marx, assim como outros pensadores, eles trazem uma ideia que para mim é muito interessante ter efetuado esse aprendizado, que é a ideia da metateoria, né? Então, o marxismo é uma metateoria, é uma forma possível da gente ver a vida. E o que chama a atenção? A forma como alguns conceitos que foram desenvolvidos há muito tempo atrás permanecem atuais. Isso é preocupante, por quê? Porque isso demonstra que certas transformações sociais ainda não aconteceram. Não aconteceu. Seria muito mais interessante para nós, e aí não estou fazendo nenhuma crítica aos marxistas, mas acho que o contexto aqui tá bem explicado, que nós pudéssemos olhar o conceito do marxismo, por exemplo, com certo afastamento, dizer, caramba, lembra só, teve um período da história em que isso aqui foi muito relevante e tal. Quando você vê que esse assunto, ele tá, Ainda é atual. poxa, ele está inserido na escala, na discussão da escala 6:1, ele está inserido no processo de uberização da economia, ele está inserido no... Caramba! Então, isso está demorando. E recentemente, eu publiquei um vídeo onde eu faço uma análise sobre o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E esse vídeo também está ganhando muito corpo na internet, muitas pessoas estão comentando. E uma pessoa comentou, pena não lembrar o nome da pessoa agora, para referenciar, mas ela comentou assim: os seriados de pessoas negras estadunidenses, eles permanecem com uma linguagem atual e com problemas atuais porque as coisas não mudam. Então você pega Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças, Maluco no Pedaço, tem um outro também famoso que agora me fugiu o nome. E caramba, às vezes você está vendo algo que está tratando da primeira metade dos anos 90 e tem tudo a ver com o que você está experienciando hoje, em 2026, numa preocupação sua pessoal, ou em alguma relação com seu filho. Então, perceba, na minha perspectiva, enquanto até espectador, nem cientista, acho que não deveria ser assim. Você deveria ver um filme antigo e ver o quanto aquilo ali está datado. Caramba, olha só. Então, Teve evolução, né? ver num título de curiosidade, etc. Saber como era naquele Como era período. lá. Poxa, hoje Não, muita coisa você mudou. vê e fala assim, caramba, cara, Tempos Nada atuais. mudou. nada mudou, cara. Ainda tô enfrentando isso aqui. Poxa, que isso? Com um diferencial maquiavélico, né? Qual é o diferencial maquiavélico do processo? A destituição da noção de grupo, né? Isso é uma característica muito emblemática do neoliberalismo. Tem um outro conceito de Achille Mbembe também, que é o conceito de necropolítica. Sim. Ou seja, você vai individualizando os problemas. E aí, dentro desse recorte, se você é uma pessoa negra que está pontuando a sua ação e a sua percepção em relação ao racismo cotidiano que você sofre, você é um vitimista, né? Se você é uma pessoa que está levantando qualquer bandeira que possa ser sequestrada por uma pauta identitária, porque esse identitarismo é uma forma que as pessoas têm para fazer uma diminuição da pauta,
quando na verdade o ideal seria adotar uma perspectiva de interseccionalidade, ou seja, perceber o quanto essas pautas nos atravessam. Eu, enquanto homem negro, a Alessandra, enquanto mulher negra, nós temos muitos enfrentamentos que são comuns. Claro que existem alguns enfrentamentos que ela, enquanto mulher negra, tem numa intensidade maior do que a minha. Poxa, eu nunca andei na rua com medo de sofrer um abuso. Mas eu já andei na rua e ando muito incomodado quando eu percebo que as pessoas têm medo de mim. São duas coisas distintas para Sim. você que está se deslocando pela cidade. E ambos incômodos são válidos. Né? Então, quando você tenta destruir um valor de um incômodo para sobressair um outro, etc., cara, você está matando o debate. Sim, Você está perfeito. basicamente anunciando que o debate só se fortalece na concórdia. Quando, na minha perspectiva, enquanto cientista, pesquisador, estudante, é o exato oposto. O debate ele se fortalece no dissenso. Eu acho uma coisa, você acha outra, mas a gente tem a civilidade e a inteligência para conversar sobre aquilo, para ponderar, e a gente vai Achar um ponto em comum, né? crescendo. Mas para isso, volta no que como eu iniciei a resposta, é preciso uma relação de empatia. A empatia você tem com quem? Com quem você reconhece como alguém que seja Pertencente ao local. não só pertencente, mas alguém que seja digno da sua atenção. Existe, por exemplo, uma relação empática com os animais. Poxa, você não quer ver um cachorro sofrendo, você não quer ver um gatinho sofrendo maus tratos, você se posiciona em relação àquilo, mas você não vai parar para bater um papo intelectual com o seu animal de estimação. Você faz uma fusarca, brinca, faz um carinho, faz uma vozinha e tal, não sei o quê, como demonstrações de afeto. E para por aí. Então a sua relação empática ela tem um recorte. Quando você vê, por exemplo, uma família aristocrata, com destaque social, né, que tem anos de influência na sociedade, e você descobre que essa família tem uma senhora em condição análoga à escravidão, trabalhando há 42 anos na cozinha da casa dela, não há empatia nessa relação. Essa senhora não é vista como alguém digno de nada, nem de pena. Quantos são os casos que a gente tem visto no Brasil? Inúmeros. Inúmeros nos Semana últimos anos. passada, semana passada, uma etíope foi descoberta aqui num lar em condição análoga à escravidão. Então, esse processo, ele é um processo incontínuo. Torço para que um dia a gente consiga encerrar esse debate. Quando me questiono essa possibilidade, diz assim, poxa, qual o seu objetivo? Eu não tenho o menor objetivo em acabar com o racismo com as minhas discussões. Eu quero sempre nomear o racismo e apresentar formas contundentes de combater o racismo. E, principalmente, acabar com a interpretação do racismo como algo meramente posicional, performático, individual, nada disso. O racismo é tecnologia de dominação e as pessoas utilizam essa tecnologia porque ela vem sendo refinada ao longo do tempo. E ela dá resultado. E você consegue estabelecer linchamentos virtuais, você consegue diminuir alguém intelectualmente, você consegue criar analogias que têm a base do racismo e que são muito fortalecidas. Então, a pessoa que está com uma atitude racista, ela não é burra ou limitada, muito pelo contrário. Às vezes, usar a cartada... Estratégia. Exatamente. Às vezes, usar a cartada do racismo é uma ação de inteligência e estratégia. Ela não tem meios para te atingir, mas você também, esse negão aí, você, caraca, mas nada a ver com o que a gente está falando. Você está sacando essa informação porque é o que te cabe no momento. E você sabe que aquilo ali, poxa, já deu certo com tanta gente, por que não vai dar certo comigo aqui? Vou lançar também. Entendeu? E aquilo não precisa ter uma justificativa. Ah, um negãozão desse aí quer falar. Tipo, o que isso tem a ver? Não tem a ver, mas quantas vezes você já não ouviu ou já não foi alvo dessa expressão? Sim. Serve Porque- como gancho para a pessoa, né? Exato, porque te desestabiliza. Às vezes você está dominando ali uma oratória, expondo uma narrativa com precisão, alguém lança uma dessas, você... Desestabiliza totalmente. Você nem sabe mais o que vai falar. sim, nem como se exatamente, comportar, né? exatamente. Então eu não gosto dessa associação do racismo como algo, Nego pode tudo.